Chamar de preletor. Chique, né? Muito bem. Nós tentamos a luz aqui para ficar mais fácil para os irmãos verem, mas não contávamos com a astúcia de tanto bichinho. Vamos lá, até passar essa fase. Muito bem. Quarta-feira nós começamos a parte 1 de E Avancemos para a Maturidade. Hoje nós teremos a parte 2. Não vou repetir. Se você não viu, não veio quarta-feira, está lá o link lá no seu WhatsApp, mandei para todo mundo, está lá no YouTube, você pode assistir o sermão de quarta-feira ainda e ser edificado. Mas hoje nós vamos ler o mesmo texto, Hebreus capítulo 6, verso 1 ao 3. Encontraram? Hebreus 6, de 1 a 3. E algumas pessoas têm tido essa experiência de rever a palavra durante a semana. Nós temos recortado, você não precisa ver o culto inteiro, nós temos recortado o sermão, disponibilizado na segunda-feira e na quinta-feira. Então, de acordo com o seu interesse em crescimento espiritual, é uma boa oportunidade. Encontraram Hebreus 6, capítulo 6, versículo 1, diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Muito bem, eu falei na quarta-feira que a carta aos Hebreus, ela é atribuída a Paulo. Não conseguiram os teólogos aí nos concílios durante a história, não conseguiram chegar a um consenso, e aí mas a maioria dos teólogos atribui a Paulo, dado o teor, dado os ensinamentos que trazem na carta, são muito emparelhados com os outros ensinamentos de Paulo nas demais cartas. Mas a ideia de Paulo aqui, então, se for ele o autor, aos Hebreus, e avancemos para a maturidade. Aos Efésios, ele usa uma outra expressão, que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Esse é mais conhecido da gente, né? Aqui no Hebreus 6, ele chama de e avancemos para a maturidade. Lembrando que do versículo 4 em diante, ele vai falar daquele que experimentou a luz e abandonou a fé e nunca mais poderá ser restabelecido. Né? Mas nós não vamos entrar nesse mérito como não entramos na quarta. Ainda estamos no avancemos para a maturidade. Né? A primeira coisa que ele fala aos Hebreus é que ele queria avançar um estágio. Ele não queria mais falar sobre os elementos rudimentares da fé, como, por exemplo, o arrependimento de atos, os batismos, a imposição de mão, a ressurreição dos mortos, do juízo eterno. A impressão que eu tenho é que Paulo, nesse momento, ele já havia ensinado esses rudimentos da fé aos Hebreus, e ele queria um estágio mais avançado. Ele queria algo mais sólido, algo mais espiritual, ou seja lá, algo mais filosófico, enfim, algo mais profundo. Eu imagino Paulo tentando ensinar algo mais profundo. E ele escolhe esse tema, e avancemos para a maturidade. O crente maduro, ou espiritual, né, nós vamos chamar ele hoje de maduro, em primeira instância ele possui discernimento. E eu acho interessante porque meu pai, ele tinha naturalmente, ele não era cristão, não era crente, era cristão, porém não crente, né? E ele tinha naturalmente um discernimento humano. Era uma coisa interessante, assim, lá na segunda infância, na adolescência, todas as vezes que a gente chegava com um amigo novo em casa, a gente já chegava sabendo que ele ia medir de cima e embaixo, ele tirava um raio-x, né? Ele escaneava o indivíduo. Quando o indivíduo ia embora, ele falava assim, presta, não presta, pode andar com ele, não pode andar com ele. E no geral ele acertava, ele tinha um dom nato de discernir as pessoas, de entender, de ler a alma das pessoas, né? Se poderemos assim dizer. E eu acho que de uma forma de herança também me veio isso desde sempre. Quando eu me converti, cheguei à igreja, que eu entendi que era um dom, quando você se converte, é um dom chamado de discernimento. E o discernimento é a capacidade de conhecer a origem e a manifestação das coisas espirituais.
Nós sabemos que tudo tem um cunho natural e um cunho espiritual. O discernimento é, em tese, a capacidade de discernir espiritualmente o que está acontecendo, o que vem. Jesus Cristo falou para os escribas e fariseus, certa dada, falando de discernimento nas entrelinhas, ele olha e fala assim: vocês são insensatos. Chega de tarde, vocês olham para o céu, vocês sabem dizer se amanhã vai chover ou não, mas vocês não sabem discernir o tempo de Deus. Em primeira instância, eu fico pensando assim, que o mínimo de um cristão é discernir o tempo de Deus. E aí o tempo de Deus, Salomão, aos Eclesiastes, ele dá um chute no balde e nos confunde mais ainda. E no capítulo 3 ele olha assim: há tempo de casar, há tempo de descasar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rasgar e há tempo de cozer. É isso, cozer. Há tempo de juntar pedra e há tempo de espalhar pedra. Há tempo de paz e há tempo de guerra. Eu fico imaginando que talvez Jesus tenha parafraseado o 3 do Eclesiastes, quando ele diz: vocês, ó fariseus e escribas, são insensatos. Vocês sabem discernir como é complicado. Estava contando. Eu estou ficando velho para esse negócio de ficar nessas tensões, né? Está me prejudicando. Ontem à noite eu olhei a previsão do tempo. Ia chover hoje das 5 da tarde às 10 da noite. E aí de manhã eu pus no grupo da liderança: nós vamos chegar lá às 5h30, a gente olha para o céu. Se vê que chove, a gente monta o culto lá dentro. Se não monta, é lá fora. Chega aqui 5h30, abri a mesma previsão do tempo, seco. Não vai chover. Vai montar aqui fora. Então, sabe, até os equipamentos mais sofisticados erram a previsão do tempo. Mas os escribas e fariseus, a Bíblia diz que eles sabiam discernir o tempo, se ia chover ou não, mas não sabia discernir o querer de Deus. A maior parte de nós somos cristãos imaturos porque não sabemos discernir o querer de Deus. E eu tenho tentado compreender, Aline, que é das coisas mais simples. Vou dar um exemplo básico. Um chulé dos pecados. Qual que é o chulé dos pecados? Não? Adulterar, matar e roubar. Só é pecador para a sociedade quem mata, quem adultera e quem rouba. Adultério já está caindo de moda, né? Já não é tão pecado mais. Mas, meu Deus, Paulo olha para os hebreus e diz assim: acaso vocês não sabem que o adultério, lá nos Coríntios, é pecado e que tal deve ser entregue a Satanás? Vocês não sabem discernir isso? Então são nesses detalhes da vida que agora eu tenho compreendido que, apesar de filosoficamente, teoricamente, a gente saber tudo, e se nós fôssemos aqui, se eu desse oportunidade para todos vocês, dos grandes aos pequenos, para nós relacionarmos os pecados do dia a dia, todos vocês iriam apontar um pecado distinto. Então a gente já sabe o que é. E às vezes então eu me pergunto: Gabriel, por que então que a gente não discerne na hora de cometer, se a gente já sabe na prática? Porque existe uma coisa, recentemente passei essa canção pro Onan, para os amantes de Sérgio Lopes, ouçam aí A Natureza Humana. Gente, aquilo não é uma música, aquilo é uma obra literária. E ele começa assim: eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Então, a dificuldade de discernir mesmo essas coisas mais simples da vida é por causa da natureza humana que habita dentro de cada um de nós. E ela é alimentada. Ela é alimentada com a ira, ela é alimentada com o nosso desgosto. Vou ensinar você como divorciar. Você que quer divorciar não está sabendo como. Comece a apontar os defeitos. Todos os dias você relaciona todos os defeitos. Antes, sabe aquela pessoa amada lá da sua casa? Você já conhece as bobeiras dela de cor salteado, né? Tem gente que é previsível, né? Você já sabe o que ele vai fazer. Então, antes dele fazer, você já odeia. Você já acorda e fala assim: não, o fulano, vamos usar a Aline. Aline, você já acorda e fala assim: o Cristiano vai fazer isso hoje, que ódio. Por que eu fui casar com ele? E aí você fica relacionando tudo que, como ele é previsível, tudo que você sabe que ele vai dar bobeira no dia, você fica relacionando aquilo. 2 semanas você está pronta para divorciar. No geral, nós não aprendemos a discernir. E aí nós só avaliamos errado. Nós avaliamos o negativo de tudo e de todos. Mas um crente maduro é um crente que possui discernimento espiritual. Ele olha, aí vamos supor ainda no casal anteriormente citado.
Aí a Aline acorda e pensa assim, hoje o Cristiano vai ser grosso comigo, tal hora, na hora do almoço, como ele faz todos os dias. Mas não é o Cristiano, é o demônio que habita nele. Então, lá às 7 horas da manhã, ela já repreende o demônio que habita nele. E ela já repreende até chegar na hora do almoço. Quando chegar na hora do almoço, ele já está mais domesticado. Porque ela fez um discernimento espiritual, amadureceu. Mas, no geral, como nós não discernimos essas manifestações espirituais, nós partimos para a ira, nós cedemos ao pecado. E esse é um exemplo básico, mas em todos os pecados de suas vidas é assim que funciona. Com Davi foi assim quando pecou com Betseba. Deixou de ir para a guerra, subiu e foi contemplar. E foi planejar. E parou de discernir. E a gente fala que de todos os cegos, o pior deles é aquele que enxerga, mas não quer ver. Então é interessante que parece que o discernimento espiritual, essa capacidade de conhecer a origem espiritual das coisas, ela vem lá de dentro de como fruto do Espírito, como dom do Espírito, baseado na proximidade e intimidade com Deus. Então nós daremos conta de discernir espiritualmente quando tivermos intimidade com Deus. De outra forma, nós seremos como... existem umas passagens filosóficas espetaculares. Uma delas que eu gosto é da Arca de Noé. E a Arca de Noé tem um pano de fundo muito interessante. Qual que é o pano de fundo da Arca de Noé? O povo que habitava ali. E aí, a Bíblia diz que cada martelada de Noé para construir, para pinar, não tinha prego, foi tudo no pino. Então ele levou tempo e levou muito esforço, né? Os amantes do pallet aí, pensa você fazendo uma arca de Noé sem parafuso, sem material, é muita martelada. A Bianca ia sortar com tanta martelada. A Bíblia diz que cada martelada era uma pronúncia de juízo àquela geração. Então Noé batia o martelo lá, ecoava o som do martelo. Naquele som do martelo estava dizendo para as pessoas, arrepende porque o juízo está chegando. Mas sabe o que a Bíblia diz dessa geração? Diz que eles não estavam nem aí. Que eles casavam, davam-se em casamento, festejavam, até que começou a cair do céu água em abundância. Discernir é de extrema importância para você não entregar a sua vida nas mãos de Satanás. Discernimento espiritual faz de você um crente maduro, né? Nossa luta, Paulo, ele escreve isso de diversas formas. Ele diz que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, os príncipes deste ar, contra Satanás e suas ordens. Mas nós insistentemente queremos ser cruz, como a geração de Noé, e o juízo sendo ecoado, e a gente se divertindo sobre a face deste mundo. Um segundo ponto é para que avancemos em maturidade, para a maturidade, que Paulo nos convida, e ele nos convida no Efésios 4,14, é na estabilidade. É incrível como nesse tempo nós vivemos um tempo de crente que não é firme, que é instável, que é temperamental. Tem crente achando que é bonito ser bipolar, forçando a barra. Sabe uma coisa interessante? Conheci mães na escola que forçam uma barra que o filho é deficiente, para tentar ganhar o benefício do governo, para ganhar um salário mínimo. Consegue conceber uma mãe que força um filho a ser deficiente para ganhar um salário mínimo do governo? Já conheci como gestor. Passei por esse desgosto. Mas tem crente saudável achando que é chique ser bipolar, achando que é chique ser sem educação, achando que é chique ser rebelde, achando que é chique ser grosso com todo mundo. Essa estabilidade tão necessária se cai quando nós perdemos a maturidade e o discernimento. Estabilidade é a qualidade do que é firme. Falei isso na quarta-feira. Vamos fazer aqui uma brincadeirinha aqui de cronologia. Eu não gostava de duas matérias.
história, porque eu sou péssimo com datas, e de matemática, porque eu não sei ler números. Quando a senha da Caixa Econômica era números, de 3 em 3 meses eu ia lá para restaurar a senha, porque eu perdia. Depois que passou para sílabas, eu nunca mais esqueci, só tem uma. Porque palavras eu guardo, letras eu guardo, números não. Mas vamos lá, quem está na igreja há mais de 10 anos? Levante suas mãos. Há mais de 10 anos, levante as mãos. Quem está na igreja há mais de 8 anos? Levante as mãos. Quem está há mais de 5 anos? Quem está há menos de 2 anos? Menos de 3 anos? Quem está há 18 anos? Pois é. Sidney, está 18? Não, você está uns 17, Sidney. Porque eu lembro quando você chegou, a gente fala assim, não, mas a Letícia vai casar com o Sidney, não é possível um trem desse. Né? Na época, quando chegou, como todo namorado que chega, a gente é contra o namorado, depois a gente conhece, vê que a gente boa, a gente fica a favor dele. Né? Como, agora a gente vai, como o Sidney sofre, né? Mas enfim, o Sidney tem uns, acho que uns 16, 17, que eu lembro quando ele chegou, já estava. Então, 18 anos. Nesses 18 anos, eu nunca tive desviado nenhum domingo. Todos vocês, pelo menos uma semana, disse isso na quarta, estiveram desviados, emburraram, pararam de vir à igreja um mês. Aí até brinquei com a irmã Sonilda. Aí eu falei, né, a irmã Sonilda ficou 10 anos, né, irmã Sonilda? 10 anos desviado. Aí eu fiquei todos, pelo menos um fim de semana, esteve desviado. Sabe uma coisa que eu fico pensando sobre essa qualidade do que é firme? Precisa amadurecer. Nós precisamos chegar a um ponto de vida que a nossa vida seja firme. Sabe o que dá credibilidade? É você chegar aqui domingo que vem, quarta-feira, e saber que eu estarei aqui. Isso deu a vocês que estavam aqui desde os 18 anos, firmeza. Agora é um tal de não ser firme. Lá em São Miguel do Araguaia tinha até um provérbio para isso. Você chegava assim, firme! Aí o outro respondia, igual prego na areia. Já viu prego na areia ser firme? Primeiro você nem consegue fincar um prego na areia, né? Ele cai, ou ele afunda. Enfim, tem crente que é prego na areia. Meu Deus, quanta estabilidade. Meu alvo para a Igreja Batista Nacional Ebenezer é retirar da liderança todo crente instável. Porque nenhum liderado merece crente bipolar, deprimido, hoje está uma maior euforia, amanhã nem dá as caras na lição. Ninguém prefere, ninguém, ou no seu ministério, ou nisso ou aquilo. Criança nenhuma merece pai ou mãe estável. Hoje tem aquele maior amor do mundo, amanhã é um monstro. Marido e Iago me acusam de ser sem humor, sem graça. E eu me defendo. Mas sou o mesmo ontem, hoje e amanhã. Quase um Jesus Cristo. Mesmo, estou estável, ó, reto, em linha reta. Amanhã estarei lá. Quarta-feira estarei aqui. Amanhã cedo estarei lá na leitura bíblica. Para ser maduro, é preciso ser estabilizado. O crente maduro, ele produz, ele tem firmeza espiritual. Eles não são como criança, levado por qualquer lado. E sabe uma coisa que quem ainda vive não pode ser líder? Anota aí, Ona. Não pode ser líder aquele que vive por sentimentos. Vocês acham que todos os dias, quando eu saio de casa para a igreja, a Marilda olha para mim e fala assim, nossa, você é o melhor pregador, você é melhor do que Spurgeon. Vai lá que eu confio em ti. Não, tem dia que o coração vem dilacerado. Mas eu não ando por vista, eu não ando pelo que o mundo me diz, eu não ando pelo que eu estou sentindo. Eu ando pelo propósito que Cristo me deu. Então, independentemente da circunstância, levanta e anda. Então, independente da circunstância, levanta e anda. Agora, crente quer viver como se pudesse pautar a sua vida por aquilo que está sentindo. Hoje eu não estou me sentindo bem. Toma um sorrisal que passa, vai que é gases. Mas não olhar para Deus quando não está se sentindo bem, não é assim que funciona. Aliás, o verdadeiro cristão, ele canta, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque eu creio que tu estás comigo. Então nós andamos, somos pautados, não é pelo que sentimos, é pelo propósito que temos.
vir a Cristo. Então, para ser maduro, precisa ter estabilidade. Terceira coisa, para ser maduro, o crente maduro, ele precisa ter capacidade de liderança, de instrução, de ensino. Poxa, nós captamos fake news de todas as nuances e vieses. Da Covid-19, a salvação, nós andamos baseados em fake news porque temos preguiça de estudar. Ontem nós tivemos um fato inédito na premiação da sala de adultos. Minha Alice foi premiada porque, milagrosamente, ela leu 3 livros na vida dela, agora na escola bíblica. E aí pastor José Deus estava usando um exemplo muito, achei cruel, mas já que ele usou ontem, Alice, vou usar hoje. Quem é mais velho de igreja veio nas campanhas de 40 dias e via a irmã Alice lendo lá uma página do livro. Ela gastava quase meia hora. E de cada 10 palavras ela lia 3 embaraçada. Era mais, né? Ler 3 livros. A irmã Alice tinha que ter ganhado um troféu esse ano. Pasmem vocês, mas a irmã Júlia não foi alfabetizada. E aí corre-se a notícia que ela está na 4ª vez que ela lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Sabe o que é mais assustador? Que um dia ela mandou a gente ir lá porque ela estava com a dúvida de um texto de Deuteronômio. Chegou lá e falou o texto de Deuteronômio. Eu acho que foi para provar para a gente que duvidava que ela estava lendo mesmo. Sabe de uma coisa? Capacidade de instrução, de ensino. A coisa mais triste, lamentável para mim como professor, como pastor, como ser humano, é quando eu me deparo com gente que não é ensinável. Tem gente instruída, pós-graduada, que não é ensinável, que não tem a condição de aprender, que não tem a humildade de ser dirigido. Falava na lição da escola bíblica que se tem uma coisa que eu não tenho mais dúvida é que eu sou pastor da igreja. Eu já tive dúvida. Eu já tive dúvida se eu era pastor da igreja ou não. Hoje eu não tenho mais dúvida disto. Então hoje eu parei de lamentar por mim e lamento por aqueles que não têm a capacidade de ser dirigido, de ser pastoreado, de ser ensinado. A gente brincava na nossa terra que quem nasceu para pit dog, ainda que esteja no McDonald's, sempre vai voltar ao pit dog. É uma coisa mais ou menos assim, quem não é ensinável, não avança, não caminha, não amadurece. Maturidade é capacidade de liderança, de instrução, de ensino, de ser instruído, de instruir outras pessoas. Uma coisa fácil de ser detectado é se o crente é maduro, quando a gente observa o seu tratamento com os demais cristãos. Tem elementos que não conseguem conviver com os demais cristãos. Que não conseguem conviver. Às vezes eu brinco assim, sabe, você que vem aqui na igreja e me odeia de corpo, alma e coração. Tem notícias boas e ruins. A ruim é que quarta-feira eu vou estar aqui de novo. Domingo eu vou estar aqui de novo. E assim até daqui 20 anos. Eu pretendo me aposentar com 70 anos. Pensa eu, pastor, com 70 anos, Claudinei. Vou estar um porre. Ou não pode falar palavrão, né? Aí isso é uma merda, né, Aline? Pensa que eu vou estar chato. Então, Aline, aproveite para fazer suas tatuagens nesses próximos 10 anos. Porque eu acho que depois de 10 anos, eu vou estar chato demais. Mas até os 70 anos estarei por aqui. E outra má notícia é que eu decidi que essa será a última igreja que eu pastorei. Então eu vou ficar aqui. Mas uma coisa é fato. E aí eu aprendi isso, sou pastor da igreja. Estou numa certa vantagem. E já abandonei a amargura e a ira já faz uns 5 anos. Faz mais, quando eu me candidatei para gestor, na minha primeira candidatura, eu curei meu coração. Lá na escola, incrível, Deus precisou me levar ali naquele deserto para ser curado. Por mim, agora você pode tirar a roupa e dançar catira na minha frente, que eu não magoo com você. No outro dia, a graça e a paz com o mesmo sorriso. Descobri que Jesus é maior que você. Mas quando você não cresce,
quando você não sabe lidar, quando você não tem um santo temor da obra de Deus, lhe falta essa capacidade de liderar, de instruir, de ser instruído, de amadurecer nas bases, de ser uma pessoa melhor amanhã, de ser ensinado. Por fim, avançar para a maturidade. Ponto 4 é, em essência, a capacidade de frutificar abundantemente. Interessante isso, o ofício de ser pastor nos dá uma condição de ser observador também. E aí a gente passa a observar o ser humano. Eu quase me auto-intitulo um estudioso do ser humano, do comportamento humano. Porque aqui é na escola, você vê o comportamento, os anseios, as carências, e você vai vendo que o irmãozinho do som, ele também não cresce, porque cada domingo o som está de um jeito, e hoje, nunca tinha dado microfone, hoje está dando, né? Não adianta orar para ele morrer, porque a gente vai precisar dele quarta-feira também. Então, a gente acaba se tornando um observador, um estudioso do ser humano. Eu acho interessante ver o ser humano na sua carência, na sua pequenez, às vezes. Eu me lembro, assim que eu cheguei aqui, tinha um mês aqui, uma falecida irmã aqui da igreja, Deus a tenha onde ela estiver. Eu me lembro que não tinha essa cobertura ainda, e nem essa porta, a gente saía ali, e ela estava fora da igreja quando eu cheguei, e aí ela veio para conhecer o Novel Pastor. E aí ela já sentou no fundo e saiu e já me esperou ali. Quando eu saí, ela levantou a mão e o dedo e passou o dedo na minha cara. Olha, pastor, fique o senhor sabendo que as irmãs desta igreja estão acostumadas a serem muito bem tratadas. Sem falar nomes, Alice sabe quem que é. Sem falar nome. As irmãs desta igreja estão acostumadas a serem muito bem tratadas pelo pastor. Aí eu levantei o dedo e falei mais alto que ela. Ah, é? Você tinha um pastor vagabundo? Eu não sou. Quem tem que te tratar bem é seu marido. Se você não soube escolher, lasque-se. Foi a primeira e última vez que ela veio na igreja, depois que sou pastor aqui, e que Deus a tenha muito longe, nunca fez falta. É incrível, né? Às vezes a gente pensa que as pessoas foram embora, né? Não, é Deus tirando, né? Pessoas que não iam acrescentar. Sabe, nessas carências, não. A capacidade de frutificar abundantemente é que faz de você uma pessoa madura. E não a capacidade de ser carente, você tem que me amar, você tem que me amar. Parece o baby lá da família dinossauro, né? Não é mamãe. Oxe, peraí, sou seu pastor, não sou seu marido, não sou seu pai, não sou sua mãe. Então amadurece. E começa a frutificar, a dar frutos. E frutos em abundância, foi para isso que fomos chamados. João escreve que ele nos escolheu a nós, para que nós dessemos frutos e o nosso fruto permanecesse. É característica de uma árvore madura, formada, dá fruto. Aí tem crente que entendeu assim, que o crente maduro é o crente que dá chilique. Não, parece chilique, fruto, é mais ou menos. Mas não é não, filho. É fruto, não é chilique. E nem boa intenção, já dizem, já escreveram na literatura brasileira. De boa intenção está pavimentada a estrada do inferno. Boa intenção não resolve nada para seu ninguém. O que resolve é conhecer Jesus Cristo, entregar-se à graça de Cristo, compreender a obra da cruz e produzir fruto. Fruto em abundância, submissão, direção, oferta aceitável. Oferta aceitável deveria ser a nossa preocupação. Cada coisa que nós colocamos, depositamos no altar, nós deveríamos nos preocupar se é uma oferta aceitável. Avancemos, meus queridos, para a maturidade. E o crente maduro, ele possui discernimento, ele possui estabilidade, ele possui capacidade de liderança, de instrução, de ensino, ele é ensinável. Ele possui capacidade de frutificar abundantemente. Ele não é um peso morto para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Antes, ele é operante, ele efetua a sua salvação com temor e tremor. Que Deus te chame à maturidade. Porque o tempo urge. Porque se você ler Apocalipse a miúdo, você vai ver lá que depois de grandes pragas, o fim estaria próximo.
Deus, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico. Deus santo és tu, eterno, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, toma cada uma vida. Eu creio que chegou o tempo do Senhor escolher homens e mulheres maduros, com discernimento, com estabilidade, com capacidade de aprender, de ensinar, de ser dirigido, capacidade de frutificar, meu Pai, para conduzir a tua obra, o teu reino, para te servir em espírito e em verdade. E eu sei que no meio de nós o Senhor levantará tais pessoas, Pai. Alcance, ache, encontre corações dispostos, ó meu Deus. Eu abençoo a tua igreja, abençoo o teu povo e glorifico o teu reino, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus.